sabe que já tem alguns meses que eu tenho uma introdução pronta pra esse filme. Depois de Batman vs Superman, que eu até gostei, mas eu fiquei meio balançado, não foi bem o que eu esperava, né, aquela coisa toda, eu já tinha uma introdução pronta, ensaiada pra esse filme aqui, porque eu tinha tanta certeza de que ele seria sensacional, de que ele ia calar a boca de todo mundo, que ia ser uma baita surpresa, aquela coisa toda. Eu tava botando tanta fé no filme, que a minha introdução seria eu abrindo os braços e falando: agora sim, seja bem-vindo ao cinema, universo DC. Então, o filme estreou, eu gostei, mas de repente pareceu um pouco inadequado usar essa frase para esse filme. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos e eu voltei finalmente depois de quase 2 semanas sem vídeo. Acho que já deu 2 semanas, né? Que tristeza. Mas eu voltei independente disso. Pra quem não acompanha o canal, se esse é o primeiro vídeo que você assiste, não faz muita diferença. Mas se você acompanha o canal toda semana, primeiro, muito obrigado por isso. Segundo, você deve ter visto no final do último vídeo e lá na página do Facebook que estava tendo uma reforma no cenário do canal, também conhecido como meu quarto. Dá pra ver que as coisas mudaram, né? O cenário do pós-créditos ele era bem carregado, tinha uma porrada de prateleira aqui atrás, tudo amontoado, um monte de filme junto, era bem bagunçado, né, pra falar a verdade. Aí reorganizou tudo, vocês podem ver que tá bem mais limpo, né, o cenário tá bem mais limpo, não tá aquela coisa carregada que tava antes. Então aqui estou, enquadramento novo, cenário novo, as prateleiras são as mesmas, os filmes também, mas enfim. Eu sei que estrearam tipo 170 filmes nas últimas 2 semanas que eu não fiz vídeo. Eu vou falar de alguns desses filmes que já estrearam, né, mas isso vai acontecer só semana que vem, né. Eu sei que os filmes estrearam antes, mas não tem como eu falar de Jason Bourne quando o filme que todo mundo tá esperando há meses, que tá gerando uma baita expectativa, chegou aos cinemas. E é dele que eu vou falar hoje. Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida traz um grupo de vilões extremamente perigosos que são unidos por uma agente de governo implacável chamada Amanda Waller, interpretada pela Viola Davis. Ela une esses caras sob a justificativa de que algum dia um poder maior ou tão grande quanto Superman pode aparecer. E se o Superman não estiver disponível para derrotá-lo, eles vão precisar dessa força-tarefa para conseguir deter esse poder. O filme tem toda uma história própria que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque se você não viu, por exemplo, o trailer que saiu na Comic Con na semana passada, você não sabe da história do filme. Apesar de terem divulgado muito, mostrado um monte de cena, não ficou muito claro qual que é a história, qual que é a missão que eles vão fazer, então eu não vou entrar em detalhes. A base do Esquadrão Suicida é essa, e depois se desenrola para uma missão que eles têm que cumprir ali. Falemos a verdade, a DC tava precisando de um filme para emplacar de vez no cinema, né? E eu não tô nem entrando no mérito da qualidade, eu não vou ficar aqui discutindo se Batman vs Superman é bom ou ruim, socorro, eu não aguento mais falar desse filme, não é esse o caso. O caso é que independente do que eu ou você achou do filme, ficou aquele gosto amargo. Não tem como negar que ficou aquele climão em relação a DC no cinema. Então a DC tava precisando de um filme aí que estreasse e que fosse uma unanimidade. Quer dizer, unanimidade não, porque nenhum filme é unanimidade, né? Sempre tem alguém que não gosta. Mas um filme que a maioria curtisse muito, que a crítica elogiasse, que chegasse ao $1 bilhão, sabe? A Warner tava precisando disso, a DC também, pra conseguir se firmar, se provar nos cinemas. Falar, olha, o nosso universo vai dar certo sim, e tô aqui esse filme. E Esquadrão Suicida tinha tudo pra fazer isso. Estava tudo certo. Tudo certo. E de novo, bateram na trave. Mas assim, ele cumpriu uma coisa que eu já sabia que ele teria, que eu tava apostando que ele teria, ele cumpriu muito bem, pelo menos comigo. O filme me divertiu muito. Eu fiquei entretido com o filme, fiquei entretido com os personagens, com o que estava acontecendo ali, com as piadas, com a historinha, por mais fraca que ela seja, eu vou falar daqui a pouco sobre ela. Mas independente disso, eu fiquei entretido no filme, eu consegui me divertir e convenhamos que esse é o objetivo primário de qualquer blockbuster, né? Te divertir. E eu consegui me divertir muito com o Esquadrão Suicida. Mas tem 2 problemas gigantes que são muito importantes. Um eu vou falar mais pro final. O outro é o seguinte, para cada coisa muito legal, que eu gostei muito do filme, eu lembro de um defeito. Mas antes, como eu gostei do filme no geral, vamos falar das coisas boas. O maior acerto, o maior mérito são os personagens. Os personagens, na sua maioria, são todos muito legais. Obviamente, não são todos que são plenamente desenvolvidos ali. Isso eu tenho certeza que foi algo que foi influenciado pela edição do filme, que é outra coisa que eu vou falar mais pra frente. A edição que atrapalhou muito no resultado final, vou falar daqui a pouco. Eu já esperava que o filme fosse focar mais em alguns personagens e
menos em outros. Em filme é muito difícil você ter 10 personagens principais, né? Você sempre acaba focando mais em 2 ou 3 ali. Nesse filme os focos são a Arlequina da Margot Robbie, o pistoleiro do Will Smith e a Amanda Waller da Viola Davis. Não por acaso são as 3 melhores coisas do filme. A Margot Robbie está absolutamente fantástica como Arlequina. Ela entendeu, ela pegou a essência perfeita da personagem. Eu já estava gostando muito do trabalho que ela vinha fazendo baseado nos trailers, e vendo o filme eu confirmei isso, é um dos pontos mais altos do filme. É impressionante como ela tem química com todo mundo no elenco. Todos os personagens funcionam muito bem com a Arlequina. Dá pra considerar Esquadrão Suicida como um retorno, né, à carreira do Will Smith aos filmes grandes, né? Ele ficou anos tentando fazer o filho dele acontecer, e nesse filme a gente vê aquele Will Smith com o star power que ele tem, né, com o poder que ele tem de astro de Hollywood, com aquele carisma inconfundível do ator e com o talento também. Ele é quem tem o arco mais bem desenvolvido e é muito interessante, você consegue se importar com o personagem tanto pela forma como o roteiro desenvolve ele, quanto pela atuação do Will Smith. E a Amanda Waller da Viola Davis, assim, o que mais há pra se falar sobre Viola Davis, né? Ela obviamente está sensacional nesse filme, foi uma escolha perfeita pra Amanda Waller e engole toda a cena que ela aparece. Agora, uma pausa, antes de eu continuar a falar sobre qualquer outra coisa do filme, uma pausa pra algo chocante. O Jai Courtney manda bem nesse filme. Michael! Vocês têm noção do quão inacreditável é isso? Porque o Jai Courtney, cara, é uma porta. E nesse filme ele tá muito bem como Capitão Boomerang. Ele conseguiu abraçar ali o personagem, ele tá divertido, tá carismático. Ele é um vilão do Flash, que já apareceu em algumas histórias do Batman, né? Então talvez ele apareça em outros filmes do universo DC. Mas eu gostei muito do Jai Courtney como Capitão Boomerang. Então assim, muita gente criticou a direção do David Ayer. Eu não achei a direção tão ruim assim. Mas não há como negar, ele foi a primeira pessoa que fez o Jai Courtney atuar. Isso é alguma coisa. Um personagem que eu adorei, que foi uma surpresa pra mim, foi o El Diablo, interpretado pelo Jay Hernandez. Eu não conheço ele dos quadrinhos, sei que eu gostei muito dele aqui nesse filme. O personagem foi muito legal, eu fiquei surpreso quando eu percebi que eu tinha me apegado a ele. Eu queria ver o cara bem, eu tava torcendo por ele nas missões, né, quando ele resolve entrar em ação. É um personagem com arco muito interessante, que foi quase estragado pela edição, mas é muito legal, me surpreendeu. Foi um dos meus personagens favoritos desse filme. Na parte técnica, o destaque obviamente fica por conta da trilha sonora absolutamente espetacular. Todas as músicas desse filme, todas, sem exceção, são muito boas. Tem Eminem, White Stripes, Black Sabbath, The Animals, 21 Pilots, Imagine Dragons, tem um monte de músicas de artistas famosos. Mas, e aí a gente já começa a entrar no território dos poréns, né, das coisas boas que tem um porém. A trilha sonora é muito boa, mas nem sempre tem um timing perfeito. Tem vários momentos, não é um, não é dois, são vários momentos em que a música soa completamente artificial. A música tem que ser um negócio usado de uma forma bacana, né? Tem que ajudar a dar um clima ali para uma cena, mas não pode ser usado em excesso, senão acaba perdendo o impacto. Esquadrão Suicida, principalmente no primeiro ato, chega num determinado momento que assim, toca uma música, aí dois personagens ali tem um diálogo de 1 minuto, e aí começa outra música, e aí acaba, aí dois personagens falam tipo duas coisinhas, aí começa outra música, e assim, parecia que eu tava ouvindo um playlist do Spotify. Tem momentos que pra mim ela funcionou muito bem, tipo introduzir a Amanda Waller ao som de Sympathy for the Devil é uma baita ideia. Agora tem momentos que a música tá tocando e você fica pensando, por que tá tocando música? O roteiro, que é um dos pontos que estão sendo mais criticados por aí, realmente é de uma simplicidade pífia. Se você parar pra analisar ele 1 minuto, a história no geral é um negócio bem boçal. Mas assim, minha opinião sincera, não foi algo que me incomodou tanto assim. Não acho que o filme foi derrubado pela simplicidade dele. Mas a história, ela tem, lógico, tem suas conveniências, tem suas bobagenzinhas. Mas, gente, todo filme de super-herói tem suas conveniências, tem suas bobagenzinhas. Assim, eu não esperava muito a mais desse filme, né? Baseado nesses últimos trailers que saíram, deu pra ver que eles mudaram um pouco o tom, que era uma coisa mais simples, mais descompromissada. E nesse ponto, a história, o plot, a premissa do filme segue exatamente isso. É uma história muito mais simples, muito mais descompromissada,
descompromissada, meio avulsa, tem ali os pontos de ligações, claro, com o universo DC, são vilões ali do universo DC, mas é um negócio que fica bem mais à parte de todo o resto. Mas eu disse lá no começo do vídeo, Esquadrão Suicida não conseguiu fazer o tão esperado gol para DC. Ele bateu na trave porque ele tem problemas que são difíceis de ignorar. Como eu disse, o maior mérito do filme são os personagens, mas tem dois personagens que são extremamente problemáticos, que puxam o filme para baixo, e eles são a Magia, interpretada pela Cara Delevingne, e ele, o Coringa, interpretado pelo Jared Leto. Eu não vou falar muito sobre esses dois personagens aqui, porque o que me incomodou neles na sua maioria é spoiler. Mas o que eu posso dizer é que eles erraram completamente o tom da Magia. Era uma personagem muito interessante, que dava pra ser explorada de outra maneira, mas eles resolveram seguir por outro caminho, e ficou um negócio bizarro, que prejudicou muito a personagem. E a Cara Delevingne não é lá uma excelente atriz, então prejudicou ainda mais a atuação dela. E o Coringa do Jared Leto, ai que ele enviou rato morto pro elenco, ai que ele enviou camisinha usada, ai que ele se internou com um psicopata, que ele comeu cocô e não sei o que. E grande merda, sabe? Não adiantou nada, é uma atuação muito artificial, você não consegue sentir instabilidade no Coringa, você não sente medo, você só fica olhando pensando o que esse cara tá fazendo e por que ele tá fazendo isso, sabe? O ator, não o personagem. Achei a forma como ele foi retratado no filme patética, foi uma péssima ideia retratar ele dessa maneira. A atuação é péssima, a forma como o personagem é apresentado é péssima e o visual dele é péssimo. Mas o que mais atrapalha esse filme é a edição. A edição é o pior e mais nocivo elemento em Esquadrão Suicida, porque muita gente não leva muito em conta, não presta muita atenção na montagem, né, na edição de um filme. Mas olha, edição tem o poder de salvar ou destruir um filme muitas vezes. Eu sei que o roteiro não é exatamente brilhante, mas você pode ter certeza que se o roteiro fosse exatamente como é, a história fosse exatamente como é, mas o David Ayer tivesse mais controle criativo no corte final do filme, não ia sair uma obra-prima dos filmes de quadrinhos nem nada do tipo, mas ia sair uma coisa muito melhor e muito mais divertida do que acabou saindo. Tem momentos no filme que são absurdos, que os cortes são bruscos. As primeiras cenas do filme, você tá mostrando um personagem com uma música e de repente corta do nada a música e a cena e começa uma outra cena com uma outra música. Não flui, não tem transição nenhuma. Simplesmente corta e começa a outra como se fosse um vídeo do YouTube, sabe? Não é assim que funciona. Não é assim que se faz um filme. E tem diversos momentos que o ritmo é quebrado e você percebe que tinha uma continuação na cena, ou que às vezes tinha uma cena inteira ali que foi pro lixo, que ficou na sala de edição. O clímax ali, a batalha final do Esquadrão Suicida, tá evidente que foi regravação. Pra você que não sabe, há alguns meses só tiveram algumas regravações do filme. E eu tenho certeza que o David Ayer não se envolveu muito em nenhuma delas. E eu tenho certeza também que ele não se envolveu o quanto ele deveria ter se envolvido no corte final desse filme que a gente viu no cinema. E é muito triste, é triste ver o que a Warner fez com o Esquadrão Suicida, porque muito mais do que em Batman vs Superman, você consegue ver o potencial que esse filme tinha pra ser muito melhor do que ele é. Como eu disse, eu me diverti, mas foi aquela diversão que assim, eu fui no cinema, achei divertido, mas provavelmente daqui a um mês eu vou ter uma certa dificuldade para lembrar de alguma cena desse filme. Enfim, Esquadrão Suicida passa longe de ser o desastre que a crítica tá pintando, mas também passa longe de ser o filme excelente que ele deveria ser. Ele fica ali no espaço que os fãs de filmes de quadrinhos hoje em dia acham que é proibido ficar, o meio termo. Porque os fãs de quadrinhos na internet hoje em dia acham que não existe meio termo, que ou você tem que achar o filme um lixo, ou você tem que achar ele excelente. Mas não, existem filmes que têm defeitos, mas que conseguem divertir. E Esquadrão Suicida foi um desses filmes. A montagem me incomodou muito, não gostei do que fizeram com a magia e odiei o Coringa do Jared Leto. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei entretido com o filme. Achei o filme que é legal, mas não passa muito disso. Decepciona um pouco sim, porque o potencial desse filme era gigantesco, mas eu não cheguei a ficar revoltado com ele não. É um filme divertido, mas que poderia e deveria ser muito mais. Poderia porque eles têm um material muito bom em mãos. E deveria porque a DC tá precisando urgentemente de um filme que se destaque de vez, que chame a atenção, que seja unanimidade, que provoque palmas no público de vez e que não polarize opiniões e acabe com amizades, igual todos esses filmes fizeram até agora. Mas por enquanto a gente vai se contentando ali com um legal. No fim das contas, Esquadrão Suicida é um filme nota 7.
E este foi mais um pós-crédito. Se você é novo no canal, se inscreva aqui embaixo para receber vídeos novos toda semana. Comenta o que você achou do filme aqui embaixo, porque eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, Esquadrão Suicida com spoilers, e falou!